Vamos começar essa reunião em conjunto. Então, vamos começar da emenda 4. Que é de autoria da comissão. Senhor presidente, pela ordem. A primeira emenda é a 4 do projeto? A 4. Vai ser o projeto 045? 045. Beleza. Da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Saneamento. Da 5. Presidente, Já é do Adair. uma vez que nós estamos em conjunto, eu gostaria que iniciasse desde a primeira emenda. Tem como, por favor? Mesmo que já passaram. Mas todos estão de acordo? Porque vai demorar muito, não? As que já estão aprovadas. Mas uma vez que nós estamos discutindo em conjunto, né, para ser melhor, vamos começar desde as primeiras, para que não haja dúvida. Retira a expressão, por favor. Bom, conforme requerimento aqui nessa reunião conjunta pelo vereador Valdir Mecânico, pela ordem do presidente, vou fazer a leitura aqui das emendas a partir da emenda 01. A emenda 01 é o projeto de lei 045, é de autoria da Comissão Permanente de Finanças, Legislação e Justiça, e ela tem por justificativa a retirada da expressão no ensino médio do artigo 51, por entender que extrapola o alcance do ensino municipal, uma vez que aqui a gente não tem ensino médio municipalizado. Ela recebeu o parecer favorável aí da Procuradoria Jurídica e está para apreciação dos nobres edis. Presidente, gostaria que verificasse a questão da votação dessa emenda, pois parece que ela já foi deliberada nas reuniões das comissões. Ela já foi deliberada, sim. Essa emenda ela já passou por todas as comissões e me parece que na Comissão de Educação do senhor, a qual o senhor preside, foi a única que rejeitou a emenda. Eduardo, foi só na Comissão de Educação que rejeitaram a emenda, né? Eu acredito que na minha comissão ela tenha passado e que eu tenha sido voto vencido. Aí depois, como eu disse que não repercutiria em grande coisa, eu até mesmo manifestei pela concordância. Então ela passou nas 3 comissões, né? Passou. A minha única ressalva é que nós hoje não temos ensino médio municipalizado, mas no futuro poderíamos ter, como já tivemos no passado, né? Mas, se for o caso, quando isso acontecer, a gente vem com um projeto de lei e acaba alterando isso. Então, para evitar grandes transtornos, ela pode ser levada adiante. Deixa eu só entender aqui, senhor presidente, vocês vão deliberar novamente sobre todas ou querem que faça a leitura de todas e a que tiver algum problema vocês deliberam sobre elas? Eu entendi que é só a leitura para contextualizar o projeto.
Seria só o contestamento, né, das que já foram liberadas, simplesmente a gente começar da primeira e dando sequência, mas que já foi aprovada nas comissões, só repetindo a leitura, por gentileza, com as comissões que foram aprovadas. A emenda 002 foi aprovada por todas as comissões também, e ela tem por escopo aqui alterar o inciso 1 do artigo 6º, de modo a colocar, ao invés de 2 representantes do Poder Legislativo no CODEMA. Essa emenda é de autoria da Comissão Permanente de Finanças, Legislação e Justiça. Ela permanece? Pela ordem, presidente. Eu gostaria simplesmente de uma alteração no artigo 6º, né, onde que fala da inclusão do mais um Poder Legislativo, que permaneça como 2 membros, e colocando também no inciso 2º, na letra D, mais um membro da PANS, de 1 para 2, tendo em vista que ela é paliativa. Então o senhor está apresentando agora um substitutivo. Isso, substitutivo. Aqui ele vai continuar 2 aqui, para tornar paritário, vai colocar 2 da sociedade civil organizada. Isso. Presidente, para facilitar o entendimento e a deliberação, pois essa terá que ser votada novamente, uma vez que tem um substitutivo, a proposta inicial era de 5 membros do Poder Público e Poder 5 membros Público da e 5 sociedade civil organizada para se tornar paritário. Isso Uma mesmo, para se tornar paritário. exigência do Ministério Aí a Público. proposta inicial da comissão, parece que do colega Valdir, era que nós tivéssemos mais um representante do Poder Legislativo. Para isso, teria que tirar uma pessoa da Secretaria de Educação. E o colega Valdir achou por bem permanecer com esse da Educação, ampliando um representante do Poder Legislativo, o que tornaria necessário também a ampliação de um da sociedade civil. E dentre os representantes, o colega Valdir achou por bem que o segundo viesse da Associação de Proteção ao Meio Ambiente. Meu parecer jurídico com relação ao substitutivo aí é favorável, uma vez que está respeitada a paridade. Agora, o senhor pode deliberar, presidente. E aí, senhores, alguma objeção do... Está aumentando só mais aumentando. um da FANS, não substituiu ninguém. Então, o artigo permaneceu o mesmo, alterado a PANS. A PANS. Ô, presidente. Associação de Proteção Ambiental de Nova Serrana. Uma vez que, tendo em vista, né, a qual do Poder Legislativo tinha somente só um representante, ao qual coloquei uma emenda para 2 do Poder Legislativo, tendo em vista que é paliativa, onde que a gente colocou mais um da PANS, né, e deixando assim também o da Educação. Essa que é a dúvida respondendo. Isso. Volta da educação aqui, ó. Coloca 2 e aqui na PANS 2 também. Então, aqui ficou 2 do Legislativo. Pode deliberar, presidente. Então, permanece o projeto, o artigo original, aumentando um da FANS e um da do PANS Poder e outro legislativo. Pode colocar em votação. Em votação? Osmar. Unânime? Unânime. Aprovado por unanimidade, então, a emenda 002. A emenda 003? A emenda 003 do projeto de lei 045 também foi aprovada por todas as comissões e ela modifica o artigo 56 da lei 040, do projeto de lei 045 e o objeto dela é alterar o texto para que, ao invés de revogar toda a legislação que se encontra apresentada naquele dispositivo, o dispositivo 56, passe a constar que revoga-se todos os dispositivos em contrário aos previstos nessa proposição, bem como especificamente as disposições das leis municipais que contrariam o conteúdo do projeto de lei 045. Esse também foi aprovado por todas as comissões. Permanece?
Permanece. Unânime. Aprovado por todos. A emenda 004 ao projeto de lei 045 também foi aprovada por todas as comissões e ela visa modificar o teor do parágrafo 3º do artigo 20 no sentido de alterar de 60 para 30 dias o prazo para análise de vistoria do processo de corte individual de árvore na forma tratada pelo projeto de lei. Ou seja, em vez de 60 dias para o processamento do requerimento individual de corte de árvore, passou para 30. Ela é de autoria da Comissão Permanente de Educação, Saúde, Saneamento e Direitos Humanos. Permanece? Adair, permanece. Osmar, A emenda 005 do projeto de lei 045 modifica o inciso 6 do artigo 9º, que passa a vigorar com a seguinte redação: determinar a realização de audiência pública. Aqui a gente já entrou nas emendas que ainda não foram deliberadas por nenhuma comissão, tá? Então, Presidente, só uma questão. Pelo que eu estou percebendo aí, nós estamos, inclusive, deliberando sobre o que já foi deliberado. Então, acredito que nós teremos problemas quando da chegada do próximo projeto, que será o da LDO. Então, eu peço que, na hora que a gente entrar na LDO, a gente respeite o que já foi decidido pelas comissões e apenas discuta aquilo que é novidade. Agora a gente começa a decidir já o que é novidade. A emenda 005, ela foi proposta pela Comissão Permanente de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana. O senhor quer justificar, Adair, como autor da emenda? Boa tarde a todos. Essa emenda, senhor presidente, nós vimos aqui no artigo 5º, na reunião da nossa comissão, onde a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no artigo 9º e no inciso 5º, determinar, quando pertinente, a realização de audiência pública. Nós vimos a necessidade de haver audiências públicas no município de Nova Serrana, no caso do meio ambiente, né? São diversas, né, áreas aí, degradações, são poluições, né, também loteamentos. Então, nós tivemos aí no mandato passado, durante 4 anos, presente aqui nessa casa, e nós não vimos ser realizada nenhuma audiência pública por parte da Secretaria do Meio Ambiente. No sentido de chamar a sociedade para estar discutindo todos os problemas. Então, assim, determinar, quando pertinente, a realização de audiência pública. Nós concluímos que deveria constar que seja feita pelo menos uma audiência pública por ano, né, já que nós temos problemas aí já alastrando em diversos anos, né? E nós não temos, aí a gente não está taxando quantas, mas nós estamos pedindo pelo menos uma por ano, uma audiência pública na área, né, do meio ambiente, que eles têm que realizar pelo menos uma, no mínimo, anual. Então, conto com os nobres pares aí, nós contamos, a nossa comissão, na última reunião estava presente o vereador Osmar, o vereador Vantuil tinha pedido licença, e nós contamos aí, achando que isso vai fazer muito bem aí para a nossa Nova Serrana e para os projetos futuros. O parecer jurídico foi favorável à emenda 005 do projeto de lei 045. Presidente, o parecer aqui dos colegas da Comissão de Educação, todos favoráveis à emenda. da Comissão de Finanças também. Parabenizar a comissão, isso é muito importante, a audiência, para tratar esses assuntos, né? Acho que nunca aconteceu isso, né? Então, parabéns. Unânime? Eu acompanho também. Está aprovado, então, a emenda Aprovado. 005? Unânime.
pode deliberar sobre a emenda 006, presidente? Pode. A emenda 006 ao projeto de lei 045/2017, também de autoria da Comissão Permanente de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana, recebeu parecer favorável, uma vez que visa corrigir vacâncias terminológicas nos incisos 2 e 3 do artigo 30. O senhor quer expor para os nobres? Pela ordem, presidente. Com a palavra. Daí. Nós vimos aqui, nesse artigo 2 e 3, o inciso 2 e 3 do artigo 30, antes da modificação da lei estadual 20.922, né, nós tínhamos a permuta de terrenos dentro da relocação de reserva legal. Muito se fazia de pegar um terreno próximo à área aqui que era central, o exemplo, ou bairros, que era área de preservação, e destinava-se a troca em outro município, simplesmente porque era reserva, né, de reserva legal, você não estava tirando uma reserva aqui, mas dando outra em troca no outro município. Agora, isso acontece dentro do município de Nova Serrana, com a alteração. Porém, nós vimos aqui o seguinte, que o imóvel que possua reserva legal averbada esteja inserido no perímetro urbano. Então, eu pedi que simplesmente, só para questão de zelo mesmo, um perímetro urbano de Nova Serrana. Simplesmente isso. Cercamos isso aí. E também no artigo no inciso 3º, que a nova área sugerida para a área de reserva legal transformada em área verde esteja localizada dentro do município. Assim está escrito, e preferencialmente na mesma matrícula do imóvel e tal. Então, eu pedi que colocasse, esteja legalizado dentro do município de Nova Serrana. Simplesmente isso, para constar que é dentro do município de Nova Serrana. Comissão de Educação pela aprovação, tendo em vista que apenas para dar melhor clareza, e parece ser essa mesma a intenção do poder público. Eu acho que daqui a uns tempos nós vamos ter problema para ter área verde aqui para trocar, né? Mas eu sou favorável. Votação? Todos favoráveis. Unanimidade. A emenda 007 ao projeto de lei 045/2017, também de autoria da Comissão Permanente de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana, tem por escopo acrescentar a expressão com prévio aval da Defesa Civil e ou o Corpo de Bombeiros. Teve uma alteração aqui para colocar aí ou o Corpo Técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então ela visa aqui que, vou fazer a leitura do parágrafo como ficará, tá? Artigo 40, parágrafo único. O presidente do CODEMA poderá determinar a suspensão temporária ou a redução das atividades. A redução de atividades ad referendum do plenário, ou seja, ouvindo o plenário, nos casos graves e de iminente risco para vidas humanas, recursos econômicos e ao meio ambiente, com prévio aval da Defesa Civil e ou Corpo de Bombeiros e ou Corpo Técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O senhor quer defender a emenda? Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra. Vereador. Essa questão aí também é uma questão de agregar valores de conhecimento. Nós pensamos na condição de uma licença que foi suspensa, né, uma suspensão temporária, e ele poderá determinar essa suspensão nos casos, né, de risco humano, vidas humanas, e risco econômico ao meio ambiente, né. Então, é uma análise assim, de um ponto de vista que, vamos dizer, risco humano, né, precisamos da Defesa Civil ou do Corpo de Bombeiros ter um laudo, né, para realmente justificar esse risco humano. E no caso do Corpo Técnico da Secretaria do Meio Ambiente, é no caso de uma fossa que está causando alguma poluição, uma situação de uma mina, né? Então, assim, ter se caso não conste nessa suspensão, constar também
esse prévio aval aí, em caso de, já que se trata de dois sentidos, de risco humano e risco ao meio ambiente. É só para resguardar e assegurar melhor o entendimento aí, né, dando uma garantia de que foi consultado esses órgãos, ou um ou outro. Por isso nós não atrelamos a 2 ou a 3, ao que for pertinente no caso, para não dar também, digamos assim, perda de tempo, né, para essa análise e essa suspensão. O parecer é favorável da Procuradoria Jurídica. A motivação é que visa dar contornos mais objetivos às decisões emitidas pelo CODEMA. Votação. Na verdade, aqui eu tenho a proposta de apenas mudar o com prévio aval. Quando a gente fala em aval, a gente está pedindo permissão. E a gente nem sempre tem a permissão imediata do Corpo de Bombeiros, até porque pertence à instância do Estado. E no próprio caput aqui, né, aliás, no parágrafo, a gente vê nos casos graves e de iminente risco. Então, acredito que no iminente risco, o presidente do CODEMA faz uma reunião extraordinária, consulta o plenário e toma a medida. Agora, aguardar o aval do bombeiro pode ser... Parecer técnico, né? Sua sugestão é para alterar. Então, acredito que desde que consultada a Defesa Civil, e no que couber o Corpo de Bombeiros, porque a gente faz a consulta. Se eles vão responder... De acordo? O colega de acordo? Isso, na verdade, acho que foi o visto de redação. Acho que o intento era exatamente esse. Eu acredito que se o colega é a favor, eu nem proponho emenda. Ele mesmo pode fazer a mudança da... Essa é a questão da gente ter colocado, né? A forma é essa mesmo. Né? É a forma de redação. O erro aí, no caso, foi no nosso entendimento de redação, mas a ideia é essa mesmo. Não, nada de atrasar, não. Assim é agregar mais valores mesmo, de conhecimento. Então, pode deliberar, presidente. Votação. Deliberação, votação. Comissão de Educação, ok? Comissão. Unânime. Então, aprovada a emenda 007. Emenda 008. A emenda 008, também de autoria da Comissão Permanente de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana, tem por escopo dar destinação aos recursos obtidos pelas multas e... Deixa eu só ler o artigo 42 aqui. Os recolhimentos de multas previstas na lei. Então, é da destinação para isso. A legislação cria um fundo do meio ambiente no artigo 47 e 48. Então, a emenda aqui passou a abarcar também o respeito a esses artigos 47 e 48, que falam sobre os recursos obtidos com a gestão ambiental deverão ser utilizados para custear planos, projetos, programas de melhoria da qualidade do meio ambiente no município, melhoria na infraestrutura do sistema de gestão ambiental municipal, pagamento a consultores e contratados, desde que submetidos à apreciação do CODEMA. A emenda, então, recebe parecer favorável e ela visa a alteração do parágrafo 1º para que conste que o recolhimento deverá ser feito em conta a ser definida pelo CODEMA para instituições de filantropia humana e ou animal para recursos hídricos e aplicáveis ao meio ambiente, respeitados o previsto no artigo 48 desta lei. Presidente, pela ordem. Com a palavra. Nessa emenda, nós estamos visando a destinação dos recursos arrecadados com multas, sabendo que o fundo que está sendo a criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente, ele tem recursos, né, estaduais, recursos federais, de acordo com os projetos e etc. E também do próprio município. No caso das multas, nós vemos aí multas até em valores maiores, que a destinação ela é feita
quando é o caso do Ministério Público, ele destina assim para esses fins também, de filantropia e tal. Aqui nós falamos das instituições de filantropia, da causa animal e humana, e também as questões ambientais, né, e recursos hídricos. Porque essa conta a ser definida, né, ela vem a tratar de uma questão de pessoas, aliás, de associações, né, que visam um trabalho aí social e um trabalho ambiental, né? Então a gente fez essa sugestão para a apresentação da destinação dessa verba referente a multas, respeitando, logicamente, o inciso 48 da questão da criação do Fundo Municipal. Ô, presidente, eu só sugiro aqui com relação à redação do texto, porque esse texto foi refeito agora, para a gente colocar assim: o recolhimento deverá ser feito em conta a ser definida pelo CODEMA no que couber para instituições de filantropia humana e ou animal para recursos hídricos e aplicáveis ao meio ambiente. O senhor concorda? Então, a gente vai colocar essa redação, que ela foi feita agora. Então, vai ficar da seguinte forma: o recolhimento deverá ser feito em conta a ser definida pelo CODEMA, vírgula, no que couber para instituições de filantropia humana e ou animal para recursos hídricos e aplicáveis ao meio ambiente, respeitado o previsto no artigo 48 desta lei. Presidente, até mesmo tinha feito um rascunho relacionado a esse primeiro parágrafo, né? Que era: o recolhimento deverá ser feito em conta a ser definida pelo CODEMA, cujos recursos podem ser destinados a instituições da filantropia humana e ou animal, recursos hídricos e outras aplicáveis ao meio ambiente, para deixar essa questão de que poderá ser destinada a todas essas entidades. Eu fiquei pensando se a gente não estaria ali amarrando recursos a determinadas instituições e que, devido ao nosso problema com aquela lei 13.019, nós ficássemos com os recursos parados e sem ter instituições para poder destiná-las, né? Mas eu acredito que o Odair quis destinar tudo aquilo que seja revertido ao meio ambiente. Sim, eu concordo, eu acho que tem que ser respeitado esse princípio, sim, e concordo que seja feita essa correção da redação aí por poderá. Pode votar. Votação. Comissão. Todos de acordo? Todos, Pois aqui. Eu estou sem emenda 009, só um minutinho, deixa eu achar ela aqui. A emenda 08 aprovada, unanimemente. Aprovado por unanimidade? Isso. Tá, já achei aqui, Eduardo. A emenda 009 é de autoria também da Comissão Permanente de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana. Ela tem por escopo modificar o texto do caput do artigo 44, no sentido de prever que a deliberação sob pedido de reconsideração seja de competência da maioria dos membros do CODEMA. O senhor quer justificar ela, vereador? Ela recebeu o parecer favorável da Procuradoria. Presidente, pela ordem. Com a palavra. Essa emenda, nós observamos aqui: o presidente do CODEMA poderá determinar a suspensão temporária ou a redação de atividades. Diante do plenário, né, nos casos graves e de iminente risco para vidas humanas, recursos econômicos e meio ambiente. É essa mesmo? Não, estou na 40. 44. Isso. Ah, tá. É porque se parece um pouco mesmo, me perdi aqui. Os pedidos de reconsideração deverão ser dirigidos ao presidente do CODEMA, que deliberará pelo provimento ou não do recurso. Eu entendi aqui, nós entendemos o seguinte: quando se tem um prazo para pedir a reconsideração, já foi então avaliado pela comissão, né, e foi suspenso. Então, quando volta o pedido de reconsideração, está dando aqui apenas o presidente
poder deliberar sobre o recurso de reconsiderar. Por exemplo, se foi um ato infracionário, um ato de, digamos assim, uma causa dano ao meio ambiente, foi suspenso. Agora, volta esse recurso a ser avaliado e apenas o presidente delibera sobre ele. Eu achei que ficaria melhor, nós achamos que ficaria melhor que o plenário mesmo que decidiu, né, pela suspensão, seja o mesmo a decidir também pela reconsideração, certo? Aí não ficaria a cargo apenas do presidente, mas sim do plenário, que suspendeu e teria o entendimento novamente que essa questão foi sanada, e eu acho que, assim, pela maioria, a responsabilidade ficaria mais transparente para todo o município, né, menos peso para todos nós. Comissão de Educação é favorável à emenda. Favorável. Estão todos favoráveis. Então, aprovado por unanimidade. Aprovado por Emenda unanimidade. 09 da Lei 045. A emenda 010, projeto de lei 045, ela inclui os parágrafos 1º e 2º no artigo 53. O artigo 53 fala que as fontes poluidoras fixas já em funcionamento ou implantadas à época de promulgação dessa lei ficam obrigadas a registrar-se na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com vista ao seu enquadramento ao que foi estabelecido nessa lei e na sua regulamentação. A sugestão da Comissão Permanente de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana é de que se inserisse o parágrafo 1º e 2º. Primeiro, no sentido de que as cisternas, os postos artesianos e semi-artesianos deverão ser registrados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente no prazo de 90 dias de sua implantação, prorrogável por mais 30 dias, após o qual poderão ser aplicadas as penalidades cabíveis. Parágrafo 2º. Compete à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente catalogar, cercar e proteger áreas de preservação permanente municipal e as minas que nela existirem, bem como catalogar as minas que existirem em propriedade particular. O parecer jurídico, numa ótica estritamente legal, foi contrário no sentido de que as matérias tratadas, elas são estranhas ao objeto da lei. Mas o vereador vai fazer a defesa dele, que já, inclusive, me fez aqui. Presidente, pela ordem. É para a palavra, né? Discutindo aqui com o procurador Marcos, essa matéria, ela não parece ser estranha à lei, à funcionalidade da lei. Pelo que me consta aqui, vai cadastrar as fontes poluidoras fixas, né? As fontes poluidoras fixas. E as fontes limpas que nós temos de energia, como nós vamos saber se elas estão limpas? Como nós vamos cuidar delas? Então, nós temos que catalogá-las, né, a Secretaria do Meio Ambiente. No caso da cisterna, fossa, o semi-artesiano e artesiano, eu acredito aí, o vereador Juliano já falou disso aqui, demais vereadores já discutiram isso aqui. Nova Serrana está uma abertura de cisterna, poço artesiano, semi-artesiano, a reveria. O pessoal está enricando aí, estão trabalhando, mas está prejudicando o nosso lençol, né? Nossas águas estão secando. E se a gente não cuidar disso agora e cobrar e ter lei que dê, né, que margeie isso aí, que dê condição da secretaria estar cobrando, fiscalizando melhor, né, nós amanhã vamos estar chorando cada vez mais o que está acontecendo no município. Eu até constei aqui o seguinte, na minha observação, que não só as que venham a ser abertas, mas todas as questões já introduzidas, as cisternas, poço semi-artesiano e não artesiano, que já existe. Por exemplo, eu tenho lá na minha chácara, vou cadastrar, vou constar que existe, para que, feito um estudo, a Secretaria do Meio Ambiente vai saber, nós temos 200 cisternas no município, nós temos catalogadas 600 poços semi-artesiano, 30 artesiano, um exemplo. A partir daí, ela vai analisar se vai liberar a licença ou não, fazer um estudo ambiental, né, para estar liberando ou não essas licenças. E se eu aproveitar do momento e abrir um poço agora falando que ele já existia, eu vou ter que catalogar ele. Se eu fizer depois dos 90 dias mais 30 para prorrogação,
e não registrar, ele vai ser considerado irregular. Então, qualquer posto que for sem estar cadastrado, ou que vier a ser cadastrado, no caso de nova abertura, ele vai perder a sua validade, sendo passível de pena e multa. Porque se nós falamos das questões poluidoras, por que nós não falamos aqui da questão da energia limpa, da água limpa e do meio ambiente? Sem pensar no nosso bolso, sem pensar no nosso próprio, sem pensar na nossa geração, né? Pensando no nosso município. Boa tarde. O problema é que a Copasa também vistoria isso, não vistoria? Lá na Boa Vista, lá, 3 pessoas que estavam furando, eles chegaram e impediram, pararam a perfuração e embargaram. Vereador, mas a Copasa é uma empresa paralela, né, cuidadora da nossa água, e a Secretaria do Meio Ambiente é que libera as licenças para abertura desses postos, né? Então, acho que esse catálogo é simplesmente preventivo, né, para conhecer os problemas do município. Presidente, a Comissão de Educação é favorável aqui de maneira unânime. Eu só gostaria que fosse estudada, até tendo em vista o parecer jurídico, que parágrafo 1º e parágrafo 2º, né, do artigo 53, fossem alterados para 54 e 55 e renumerados os demais, porque aí resolve a questão de não estar relacionada ao parágrafo, mas ele está dentro das disposições finais. Então, que poderia tratar de matérias que não foram tratadas ao longo do projeto. Presidente, pela Parte ordem. da nossa emenda, concordo, presidente. Só uma sugestão aqui de um outro, talvez, vice de legalidade, que pode encontrar um veto lá na frente que vai alterar aí o intuito do senhor na aprovação desse projeto de lei. Aqui, quando a gente fala cercar e proteger áreas de preservação permanente municipal, a gente está criando gastos para o município, apesar de que a obrigação já é dele de cercar e proteger essas áreas municipais. O senhor acha melhor deixar dessa forma e enfrentar o executivo? No caso são 2 emendas. É uma só. É o parágrafo 2º seu que coloca aqui: cercar e proteger as áreas de preservação permanente municipal. Eu gostaria que fosse desmembrado e fizesse 2 emendas, esse é o meu intuito. Das águas, elas e tal, e o outro o outro da questão de cercar, né, as minas e a área de preservação. Fosse feito em 2 emendas separadas. Presidente, pela ordem. Com a palavra. Tendo em vista essa emenda do nobre colega, eu sou ao contrário a ela. Da simples maneira. Uma questão da preservação das minas, eu sou totalmente favorável. Agora, das questões aí pegar e catalogar e registrar esses poços artesianos, tendo em vista que realmente nós estamos ali com nossos lençóis, as pessoas estão furando, mas sabendo que a falta d'água em Nova Serrana e alguns lugares a Copasa tem deixado, né, a faltar. E eu te falo uma coisa, observa uma simples pessoa, de repente um rural na roça, que fura uma cisterna, ele vai ter que catalogar, aí depois vai vir mais taxa em cima da pessoa, vai ter que colocar um hidrômetro ali para marcar o que a pessoa colocou. Então eu creio que muitas das vezes você com poço ali artesiano, dependendo da quantidade de água que ele vai fluir, não é nem o suficiente, você vai gastar de energia. Eu acredito que simplesmente seria uma necessidade de uso. Então, tendo em vista uma vez que seria mais taxa em cima das pessoas. Então, eu sou contrário a isso daí. Presidente, uma colocação. Primeiro, eu sou favorável a desmembrar a emenda, haja vista que uma seria prejudicada no seu mérito pelo colega Valdir entender que ele é a favor de uma parte e de outra não. E como faz parte das disposições finais, trata de matérias apartadas, né? E seguindo o raciocínio aí do colega Adair, nós tivemos uma reunião há poucos dias, o colega Anderson Timóteo, né, estava presente, o prefeito Eusébio também estava presente, com os produtores rurais de toda a região, os presidentes de sindicato de toda a nossa região. E uma das coisas que foram colocadas é a obrigatoriedade, inclusive do pequeno produtor, a catalogar qualquer mina na sua propriedade. Isso aí já é uma disposição federal que a gente
está buscando regulamentar e reforçar no âmbito municipal e que eu não vejo qualquer ilegalidade. E trata-se de uma obrigação, haja vista que os nossos lençóis freáticos estão cada vez mais comprometidos e hoje a gente pensa, uma mina, mas se cada um furar uma, nós teremos aí milhares de minas e comprometerá as futuras gerações. Como o meio ambiente, né, ele é um direito transgeracional, né, procurador, como o senhor muito bem sabe, né, que está contido no artigo, salvo engano, 225 da Constituição, lá coloca que o poder público ele é responsável ou corresponsável pelo meio ambiente. Então, seria a sociedade, poder público, né, e as empresas. A gente penaliza muitas empresas. A gente fala sempre que as empresas é que poluem. Mas, muitas vezes, a gente, como poder público, não faz a nossa parte. Nós, como cidadãos, também não fazemos a nossa parte, mas cobramos das empresas o cumprimento, pagamento de pesadas taxas. Então, acho que cada um deve, dentro da sua esfera de competência, fazer a sua parte. Não vejo que seja demais o município catalogar, e não gera custo e obrigação do poder público já, cercar aquilo que é seu. Também não vejo grandes problemas, inclusive a prefeitura tem feito esse trabalho de cercamento, e é uma maneira de a gente garantir que outras administrações no futuro também façam, e proteger a obrigação. É apenas um reforço daquilo que está contido no dispositivo constitucional. Então, não vejo como há nenhuma ilegalidade. Se o prefeito for vetar, ele vai vetar o quê? Aquilo que ele não concordar. Ou seja, não precisa vetar todo o artigo. Se ele não concorda em cercar, que vete o cercar. Se ele não concorda no proteger, que vete o proteger. Vete em parte e não no todo. Né? Então, é isso que eu tenho que colocar, e a comissão é favorável à colocação das emendas de maneira desmembrada. Presidente, pela ordem. Com a palavra. Tendo em vista que essa questão de catalogar e registrar esses postos, né? Então, a proposta, com o nobre colega, se achar de bem como um acordo, que venha registrar essas questões somente na área urbana. Porque na área rural, sabemos assim que o produtor rural já tem grande dificuldade e a qual também a fornecimento de água não chega nesse local. Então, sou de acordo se for simplesmente na área urbana, e essas questões de cercar também essas minas e tudo, de repente a pessoa tem lá uma mina, se você vai cercar ela no caso, como que você vai impedir da pessoa de repente de ir colher a água? De repente a pessoa está num lugar para tomar água, alguma coisa, se banhar ali, vai ser cercada? Então, sou de acordo, de repente, uma redação de texto aí, somente na área urbana, ser catalogada esses postos, aí eu sou de acordo. E não das áreas rurais. Presidente. Com a palavra. Essa questão de cercar aí, se a pessoa for tomar água, ele sabe muito bem passar numa cerca, no arame, tomar essa água, né? Isso não é problema não, é para evitar animais, né? Bois, degradação, né? E saber que aquilo ali está sendo cuidado, que aquilo é um patrimônio, né? E também, nada contra, viu, nobre colega Valdir, aí, a sua exposição, simplesmente é uma questão de responsabilidade do município. Também, cercar e proteger uma área de APP, você está evitando invasões futuras, e mostrando que ali está o poder público, está o município. Então, é uma obrigação, nós estamos lembrando aqui nesse código. Por isso que quando eu pedi vistas no projeto, que nos chegou à comissão na penúltima reunião, ele tramita aqui desde 5 de maio, mas houve erros, houve vícios, voltou para a prefeitura, manteve o protocolo inicial. Eu acho que não deveria manter o protocolo inicial quando ele volta para a prefeitura, devia dar nova entrada, se houve a correção de algo. Estava discutindo com o vereador Valdir Mecânico, ele deu entrada esse projeto na comissão deles, dia 13 de junho, primeira comissão. Aí, quando foi dia 4 de julho, 13 de junho, portanto, 20 dias depois, um pedido de requerimento que o projeto tramitava 60 dias. Aí, procurador, presidente, é que nós, comissão responsável aí na questão do meio ambiente, precisaríamos de prazo para pedir diligências, onde nós iríamos chamar, né, pessoas que realmente tenham conhecimento, engenheiros ambientais, promotor do meio ambiente, secretário de Agricultura e Meio Ambiente, a PANS. Nós precisávamos de prazo para discutir essas questões. Então, assim, a questão que o novo vereador Valdir colocou na cidade, eu acho que nós temos que englobar o município todo. Nós não estamos com isso, vereador, proibindo de
que seja furada uma cisterna, um poço, não. Aí é que vai dar ênfase a quem realmente precisa, né? Porque ao ser procurada, ao ser responsabilizada aí a Secretaria do Meio Ambiente, ela vai analisar realmente onde precisa. Talvez lá na sua roça precisa. Talvez aqui a pessoa vai abrir para encher a piscina, para jogar água fora. Aí nesses casos, tudo isso tem que ser avaliado. Tem povoados aí que falta água. A prefeitura está gerindo lá o trabalho da água, tudo, mas as pessoas usam mal, né? E se estão usando mal, enquanto um usa bem, o outro usa mal, então isso tem que se chegar num consenso, numa discussão, para saber o que tem. Se amanhã, como diz o nobre colega, vai ser colocado hidrômetro, não é isso que nós estamos colocando aqui, não. Nós estamos tentando enxergar o problema da falta de água, o que está nos acontecendo hoje, e isso é uma responsabilidade nossa, né? Dessa Câmara, do nosso município, dos governantes, né? Eu acho que vai haver consenso, sim, e nós vamos estar dando um grande passo aí para estar melhorando, né, as questões ambientais do nosso município. Muito obrigado. Ô, presidente, só para a gente esclarecer aqui, a gente vai separar isso em duas emendas? Sim, então a primeira emenda, a emenda 010 ao projeto de lei 045, é somente a seguinte: as cisternas, os postos artesianos e semi-artesianos deverão ser registrados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente no prazo de 90 dias de sua implementação, prorrogável por mais 30 dias, após o qual poderão ser aplicadas as penalidades cabíveis. Só essa. Ah, tá. Então, aqui está colocando as cisternas, os postos artesianos e semi-artesianos. Essa é a primeira ainda. As cisternas, os postos artesianos e semi-artesianos. E os já existentes, essa é a sugestão, deverão ser registrados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente no prazo de 90 dias de sua implantação, prorrogável por mais 30 dias, após o qual poderão ser aplicadas penalidades cabíveis. Presidente, Com a palavra. quando eu ouço a releitura desse parágrafo, que agora parece se tornar um artigo, né, eu fico imaginando a questão de que nós talvez teríamos aí a necessidade de um parágrafo no qual a gente colocasse que o poder público ou executivo deverá dar ampla divulgação à necessidade desse cadastro. Haja vista que se as pessoas comuns não tiverem acesso à informação da necessidade, poderá transcorrer os 90, depois os 30 dias, vir a punição, sem que a pessoa possa se esquivar disso, tendo em vista que ninguém pode desconhecer a regra, né? Presidente, pela ordem. Com a palavra. Inclusive, muito bem observado aí pelo novo vereador William Barcelos, eu até sugeri aqui já na Câmara Municipal, né, a presidentes anteriores, sempre estou falando que essa casa deveria fazer leis e ajudar a divulgá-las, né? Ao divulgar a população nas redes, rádio, jornal, etc., o minuto da Câmara, a lei, você sabia que é lei no nosso município? Nós não temos esse tipo de trabalho, nós trabalhamos aqui e não chega lá. Agora, por isso, o pedido de colocar a veiculação, divulgação, né, para que as pessoas tenham conhecimento. Mas o fato é que nós temos leis importantes que deveria, sim, ser mais divulgada para a população. Também penso, novo vereador, que tem, sim, constar essa divulgação, sim, porque como que as pessoas vão saber? Agora, eu acredito que 80% já está regulamentado, já está cadastrado, já tem uma licença prévia. É só para aqueles que fizeram, né, clandestino, ter que ir lá e se identificar que tem um poço, que tem uma cisterna, porque nós não temos um mapa realmente, porque mesmo você tendo hoje a Agência Nacional da Água, que veio com esse tipo de trabalho aí, né, que parece que não vingou, pelo menos no nosso município, o nosso município é carente de uma regra diferente, atípica, né? Nós estamos aí com chacreamento para tudo enquanto é lado, e haja visto o seguinte, pelo mau uso, há alguns que tendem a se servir da abundância de água, porque tem uma condição diferenciada. Então, isso é exatamente a questão de evitar problemas futuros, né? Eu acho que nós estamos fazendo dessa forma. E eu acredito que sim, essa veiculação é necessária, devido ao prazo de 90 mais 30 prorrogáveis. E eu acho um tempo, né, se os novos vereadores concordarem, acho um tempo viável para estar regulamentando.
E ainda divulgando que os que já estão, né, licenciados e cadastrados não tem necessidade de novamente cadastrá-los. Colega Dair, então, se Vossa Excelência é favorável à inclusão do parágrafo, eu peço que esse parágrafo seja feito em nome da sua comissão. Presidente, eu gostaria que ficasse como emenda. Uma vez que, no meu ponto de vista, é óbvio que a gente tem que pensar em gerações futuras, mas tem os mais carentes, mas também tem as pessoas que necessitam. No meu ponto de vista, vai só taxar as pessoas, então eu sou o contrário. Para deliberação? Voto. Os dois favoráveis. Tem algum voto contrário? Ela vai entrar com parágrafo ou como emenda? Não, a emenda vai entrar transformando, criando aqui o artigo 54, que vai prever que as cisternas, os poços artesianos e semi-artesianos deverão ser registrados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente no prazo de 90 dias de sua implantação, prorrogável por mais 30 dias, após o qual poderão ser aplicadas penalidades cabíveis. Então, vai se tornar um artigo. Com o parágrafo 1º, que vai prever, parágrafo único, né? Que vai prever a obrigatoriedade aí do Executivo da ampla divulgação. Votação? Eu sou contrário. Juliano? O problema das cisternas aqui é porque tem lugar aqui na nossa serrana que tem cisterna que tem 100 anos funcionando. Eu acho que esse pessoal não vai querer vir não e vai gerar taxa para eles. Eu acho que eles não vão querer catalogar, porque eles têm isso a vida inteira, é da família. Eu acho que... Ô, vereador, no caso, esse catálogo é para evitar medidas futuras. Não quer dizer que a prefeitura vai estar falando aqui que vai dispor de uma equipe de fiscal para ir de casa em casa, mas é uma questão de coordenar, saber que vai abrir uma cisterna amanhã e a pessoa pode falar assim, não, se eu abrir tem 100 anos. Nós queremos que ela realmente falava, não, tem 100 anos que eu tenho essa cisterna, só isso, se ela não tiver catalogada, só para ter o direito, ela tem 100 anos. Agora, senão, amanhã alguém abre uma nova e fala, não, essa tem 100 anos. Mas o nobre colega colocou que já as existentes também. Então tem essa questão. As existentes, se ela não está catalogada, ela pode catalogar. Por exemplo, eu tenho uma cisterna na casa da minha mãe, um exemplo, ela tem 30 anos, ela abriu por conta própria uma cisterna. Simplesmente vai levar o documento constando que há uma cisterna na sua residência. Pronto, quantos anos que tem? Foi furado por quem? Manual. Pronto, tem uma cisterna ali, simplesmente para mapear onde que está sendo tiradas as águas do nosso lençol. Mas, de toda forma, essa questão de registrar, você pode ter certeza que vai ser taxado as pessoas. De uma forma ou de outra, vai ter que pagar por isso. Então, eu sou totalmente contrário. Mas no projeto não fala de taxa, não. Não pode cobrar taxa, não. Mas, É só ser cadastrado para a pessoa saber aonde tem cisterna e aonde não tem. Não pode cobrar taxa, não. mas uma vez que está falando para você ir lá e cadastrar, você pode ter certeza que vai ter algum custo. Isso é sem sombra de dúvida. Não tem nada de graça, não. Pode ter certeza que vai gerar custo. No projeto em si não fala, não. Se fizer lá, não está certo, não. Isso, é por isso que eu estou te falando. No projeto não fala, mas tudo vai ter que ter um custo. Presidente, E querendo ou não, você pode ter certeza que futuro será colocado hidrômetro nessas poças e cisterna. Pode ter certeza. Então eu sou contrário. Eu vejo o seguinte, para criar uma taxa sobre isso, teria que passar pela casa, não teria, procurador? Sim. Exato. Então, quando, porventura, algum dia vier ser votado, trago esse projeto à casa, aí a gente analisa sobre essa questão dessa cobrança. Mas é interessante a gente estar a par do que tem no município. Eu acharia interessante só a informação que existe. Essa questão, presidente, do cadastro, ela é tão importante porque hoje o secretário Remito está tendo que cadastrar as nascentes. O que acontece? Quem tem nascente não está querendo divulgar que tem, haja vista que
Amanhã ou depois ele quer fazer um empreendimento, um loteamento, ele vai matar a nascente aos poucos, ela não estava cadastrada e ele vai acabar com elas. O cadastro de poços artesianos, de minas, ele é fundamental para que amanhã ou depois, quando necessitar de uma licença ambiental para perfurar, eles já vão considerar os que já existem naquela região para calcular qual que é o impacto no lençol freático e qual que é o impacto no meio ambiente. Então, acredito que a proposta de catalogação é no sentido de ter um instrumento, né, capaz de mensurar qual que é o impacto que está sendo gerado. Questão de taxa, a gente não vê taxa, a gente vê uma punição para aquele que se esquivar da lei e não quiser cadastrar aquilo que possui. Nós sabemos que nós temos várias pessoas aí no campo que exploram bastante o recurso hídrico e que isso compromete as futuras gerações. O pequeno, acho que ele tem um impacto também pequeno na medida em que explora aquilo que é fundamental sobre sua subsistência e que o poder público, de maneira alguma, vai impedir que ele continue fazendo uso da água, mas de maneira responsável e dentro da possibilidade que o meio ambiente suporta. E ainda relacionado a essa questão, ainda que alguém possa ver como uma medida talvez impopular, eu estava estudando aí esse final de semana sobre as questões ou legislações relacionadas à segurança pública. E a conclusão que eu cheguei, colega Daí, é que para a gente resolver a questão da saúde, aliás, da segurança pública em Nova Serrana, assim como a questão ambiental, nós precisamos muitas vezes tomar medidas bastante rigorosas e que num primeiro momento ela vai encontrar resistência, mas nós não podemos continuar com uma cidade totalmente desorganizada como nós temos. Hoje, grande parte da violência que acontece em Nova Serrana é justamente porque as pessoas sentem essa desorganização que há, né? Então, nós precisamos organizar as coisas aos poucos. Isso, claro, gera resistência pela mudança, mas quando o objetivo é mais nobre, né, como esse, acredito que é tranquilo e cada um tem que se adequar ao cumprimento, tanto o poder público no sentido de fiscalizar, quanto as pessoas no sentido de se fazerem fiscalizadas. Presidente, pela ordem, só para lembrar aqui, nessa casa foi votada no mandato passado uma lei de autoria minha, onde estava faltando a água e o uso da água estava inadequado em diversos lugares, aí, lava-jato, lavando carro na rua, lavando calçada, e nós fizemos, essa lei foi aprovada aqui por essa casa, onde a pessoa usando água na mangueira, usando em lava-jatos, que não fosse com aparelhos apropriados, né, lavando rua, passeio, seriam multadas. Não houve o caso de uma multa, mas a divulgação educou muita gente, ao saber que poderia correr o risco de ser multado. Então, isso é colaborar com o município. Os votos que nós demos aqui nessa casa foi uma forma de educar, porque ela foi amplamente divulgada. Eu tenho pessoas que eu conheço que lavavam na mangueira e passaram a lavar no balde, né? Então, quer dizer, a economia é muito grande. Até aqui na Câmara mesmo, o pessoal fiscalizava depois dessa lei, o pessoal da rua, lavando carro ali com as mangueiras, lavando ali embaixo de mangueira, o pessoal fazia foto, filmava e mandava para a gente. Então, é importante, sim, ter aonde, como o novo vereador disse, o secretário, ele precisa catalogar, mas ele vai encontrar resistência. Mas não, nós estamos munidos com uma lei municipal, né, onde ele vai poder ter um parâmetro legal para trabalhar também. E quem vai ganhar com isso? As nossas futuras gerações. Eu acho que o trabalho ele é a curto, mas ele vai surtir efeito a médio e longo prazo, né? Nós precisamos dar o nosso aval hoje aqui, né, com essas emendas. Eu acho que isso é para bem do município, não é pensando no bolso individual, porque eu também corro o mesmo risco, todos nós, mas o fato é que tem que haver um controle, sim, né, a partir daí dessa catalogação, eu acredito. Muito obrigado. Votação. Continue, então, com... Sou contrário. Emenda 10 do projeto de lei 045. As cisternas, os poços artesianos e semi-artesianos deverão ser registrados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente no prazo de 90 dias de sua implantação, prorrogável por mais 30 dias, após o qual poderão ser aplicadas as penalidades cabíveis. Entrou um outro texto aí que seria as já implantadas. Isso, as já implantadas, E as já implantadas, então. Isso. Então, a votação continua como emenda, projeto de emenda. É uma emenda 010, Isso. que vai criar o artigo 54. Isso.
Deliberação. Vantuí? Daí. Contrário. 2 Juliano? votos contras. O Adair, Favorável. o Mas é favorável, mas se vier alguma outra chação aqui, nós não podemos deixar isso acontecer, não. Viu? Então, um contra. O Chiquinho teve que sair. O Chiquinho teve de se ausentar. É. E faltou o Osmar. Isso. Tá ok. Então, passou aí emenda 10, 2 votos, 1 voto contra. Agora vamos para a emenda 011 do projeto de lei 045, cria o artigo 55, que vai ter a seguinte redação. Compete à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente catalogar, cercar e proteger a área de preservação permanente municipal e as minas que nelas existirem, bem como catalogar as minas que existirem em propriedades particulares. Então, aqui tem 2 questões que estão sendo colocadas aqui. A primeira é que a Secretaria vai ter que catalogar, cercar e proteger as áreas de preservação permanente das áreas municipais. E a segunda é catalogar as minas que existirem em propriedade particular. Vou deixar o vereador fazer a defesa aí do artigo. Sim, é basicamente o que nós já discutimos, né? Foi colocado, era só para ver que as emendas são separadas, né? No caso. Então, unanimidade? Unanimidade? Aprovado por unanimidade. Agora nós temos a emenda 11, a última, a ser deliberada. Essa emenda, peraí, deixa eu ver onde é que ela está. Agora é a emenda que vai ser a 12. 11. É a emenda número... Está Não, aí para vocês como... essa Acredito que pode até manter essa como 11 e o desmembramento se tornar 12. Então, as da nascente colocou aí da negócio seria 11, não? Isso, ela vai ser a 11. Vamos colocar essa aqui como 12 só para fins didáticos. Isso. Porque aí tem até uma questão temporal de como elas foram feitas. Não. Então, ó, a emenda 011, o intuito do vereador é que a aprovação de loteamentos e desmembramentos de áreas com mais de 5.000 metros quadrados no município de Nova Serrana tenham obrigatoriamente que passar pela Câmara Municipal. Então, ela visa acrescentar um inciso 10 ao artigo 20 e um parágrafo 4º ao artigo 20. Essa também recebeu o parecer da Procuradoria contrário, numa ótica estritamente legal, pelo fato de tratar de matéria estranha ao projeto de lei. O vereador vai fazer a defesa dele aí. Presidente, pela ordem. Qual a palavra? Eu até discutindo aqui com o procurador Marcos, eu não vejo matéria estranha, porque o CODEMA é que libera, né, que cuida das licenças ambientais, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, para liberação de possíveis loteamentos. Acompanha, nós acabamos de ver a votação aqui, que suspende a licença, né, embarga, se for o caso. Então, falamos sim aqui nesse projeto de loteamentos. E já tem uma lei votada nessa casa, que até o próprio procurador nos falou que é de conhecimento, que o presidente vai sancionar ela, a lei do vereador Juliano, onde os loteamentos devem passar por essa casa. Porque nós temos a população nos cobrando, nós temos os meios, a imprensa, né, em geral, o nosso povo clamando aí, né, por um controle maior. É a degradação ambiental, é a abertura de loteamentos sem, né, controle, isso para a fauna, para a flora, para os recursos hídricos, né? Nós estamos acabando com tudo que nós temos. Essa é uma grande causa, como o próprio vereador Juliano sempre defende. Esse é mais grave, né? Porque é onde acaba, sim, com os recursos. Então, essa casa está aqui, com as suas comissões, acredito que é preciso que seja passado por aqui, para que a gente avalie, né, um tom de que realmente aqui representa o povo, porque nós somos 13, nós temos lá 1 ou 2 na comissão, mas aqui realmente é onde delibera sobre assuntos mais importantes para o município, e eu gostaria de ver, sim, passando por essa casa, a aprovação de qualquer loteamento
Se é que vai ter, que eu até eu coloquei o caso aqui da cidade de Bertioga, que eu fiquei, assim, boquiaberto, que lá liberou um loteamento em 35 anos, eu fui procurando sobre a cidade, está lá, Bertioga libera loteamento após 35 anos, um loteamento, após 35 anos, foi em 2011, mas conforme o plano diretor, né, tudo muito bem organizado, e do jeito que nós vamos aqui, nós não temos compromisso com Nova Serrana para o futuro, não. Nós não temos compromisso com hoje, com o financeiro, com o ganho, com a compra, mas nós não estamos preocupando. Então, é preciso, sim, eu sei que o prefeito municipal tem a melhor das intenções, né? E nós também queremos estar aqui para poder colaborar, porque a decisão de todos vai recair sobre o conhecimento da população que nós, agora, vimos e participamos do processo. Essa é a nossa intenção. Presidente, Com a palavra. gostaria de verificar que, num primeiro momento, parece aí que o parecer jurídico é contrário. Mas eu chamo a atenção de que a lei que se refere, o colega Daí, para que os projetos de loteamentos e desmembramentos superiores a 5 mil Vereador metros William, quadrados... só um minutinho, desculpa interromper, o vereador Osmar está precisando sair, pedindo para poder... E já declarando o voto favorável também. É isso mesmo, vereador? Então, registrado aí o voto favorável, né, do colega Osmar, a emenda, eu gostaria de ressaltar que, apesar do parecer jurídico contrário, eu até entendo que esse quarto parágrafo ele não deveria ser inserido na forma que ele está, mas que o inciso 10, aprovação de loteamentos e desmembramentos de área, vírgula, respeitados os termos da Lei 2459/2017, porque esta lei, foi colocado que ela não foi sancionada, Juliano, mas essa lei foi sancionada. Essa lei, ela encontra-se em vigor, foi sancionada pelo presidente Giovanni Máximo, porque o prefeito João Martins deixou essa lei de lado, não vetou, mas também não aprovou, e ele caiu nessa casa para que o presidente assinasse, e ela já está em vigência. Eu tenho até uma preocupação muito grande relacionada à falta do conhecimento ou desconhecimento dessa norma, para entender como que se procederá com os loteamentos que talvez tenham sido desmembrados, né, ou mesmo, né, criados, porque essa lei já está em vigor. Os projetos deverão ser encaminhados com todas as peças que fazem parte a esta casa para deliberação. Então, quando está aí artigo 20, aprovação de loteamentos e desmembramentos de área, se o colega Adair quer reforçar o teor da lei, respeitados os termos da Lei 2459/2017, também respeitando a questão da iniciativa do colega Juliano, que tanto lutou para que essa lei pudesse se tornar uma realidade do município de Nova Serrana. Aí, a questão do parágrafo 4º, como um todo, já seria redundante, tendo em vista se tratar de matéria já aprovada e também sancionada e publicada. Na verdade, o parágrafo 4º aqui, ele é uma releitura da legislação mesmo. É o mesmo texto, inclusive. Presidente. Com a palavra. É exatamente isso que foi colocado aqui, reportando-nos a lei, né, do vereador. Eu não sabia até então que ela tinha sido sancionada, nem mesmo o procurador aqui até, né, a nossa conversa antes aqui. É aquela questão daí que você falou, se nós, enquanto legisladores, desconhecemos as normas quando aprovadas, imagina a população lá Porque fora, isso né? a gente sabe que ela chegou para ser Sancionado? sancionada aqui pelo presidente, mas é o que eu estava falando com ele, eu sei que vai sancionar, não sei que dia. Sendo Já assim, sancionou, então. sendo assim, eu não sei se o vereador já está ensaiando aí para vice ou para presidente, porque já está bem por dentro, né, da coisa que está acontecendo. Inclusive foi a última Tá lei nos sancionada bastidores. nesta casa. Então, eu concordo, reportar sim, se ela não tivesse sido sancionada, nós estávamos fazendo né, alusão a essa necessidade, e isso só realmente para garantir, né, mais segurança, confiabilidade nas aprovações com o aval do Poder Legislativo. Então a gente tiraria aqui o parágrafo 4º e deixaria só o inciso 10, fazendo menção à lei. Isso? Pode deliberar então, presidente. Votação? É só colocando Aprovado. aqui, porque, na verdade, de acordo com a norma, os projetos já têm que passar por aqui.
Aí o que está colocando no artigo 20? Que o CODEMA também é responsável pela aprovação de loteamentos e desmembramentos de área, nos termos da Lei 2459/2017. Seria essa norma. Vereadores, aprovado? Aprovado. Senhor Por presidente, unanimidade. pela ordem. Só para concluir aqui. Mediante isso aí, vereadores, eu quero agradecer a todos. Vejam bem que todas as emendas apontadas foram aprovadas, salvo o ponto colocado aí pelo vereador Valdir, mas ele pode votar favorável também. Eu acredito que ele vai pensar nas futuras gerações, né? Isso não tem problema ele voltar atrás, vai estar voltando para o bem de Nova Serrana. E o seguinte, vejam bem a dificuldade que a gente tem para se desdobrar em cima de um projeto desse. Né? Nós não poderíamos deixar passar, e olha que talvez esteja passando algum ponto que nós precisávamos discutir, com certeza está, com certeza ao ponto dos olhos da APANS, do engenheiro ambiental, que se desdobrar sobre esse projeto, sobre né, pessoas que têm um conhecimento, né, técnico sobre as questões ambientais. Então, nós não podemos fazer as coisas a toque de caixa. Se a gente não fizesse um trabalho aqui em cima dessas emendas aqui, eu tenho certeza que toda a Câmara seria mais sacrificada ainda com o descaso de passar o projeto por passar. Simplesmente vamos votar amanhã. Então, tá aí. Eu fico muito feliz por os nobres colegas terem esse entendimento com a gente, e visto que nós fizemos um trabalho, mesmo não tendo o conhecimento técnico, mesmo da forma leiga, mas da experiência e dos contatos no dia a dia que nós viemos aí legislando e aproximando da população e das questões, né, que diz respeito ao nosso município, entre elas as questões ambientais, a gente consegue fazer aqui um esboço e trazer melhorias, né, para o futuro das nossas questões ambientais, nossos recursos hídricos e etc. Parabéns, uma reunião muito proveitosa, não pelo fato de ter aprovado todas as emendas, mas pelo fato dos vereadores terem visto e reconhecido o nosso trabalho e visto que isso é, sim, o melhor para a Nova Serrana. Muito obrigado. Procurador. A gente tem mais uma emenda, que é uma emenda número 15 ao projeto de lei 033/2017. Contextualizando todo mundo, essa emenda visa, também de autoria da Comissão Permanente de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana, visa prever, na Lei de Diretrizes Orçamentária, o percentual de 1,2% da receita líquida prefeito das emendas individuais, que foram objeto da emenda à lei orgânica que vocês aprovaram em segundo turno na terça-feira da semana passada. A gente alocou aqui, até a gente teve uma discussão sobre isso, porque existe uma dificuldade, como é a primeira vez que a gente está legislando, em contextualizar essa emenda na lei de diretrizes orçamentárias. Procurador, antes da gente continuar nesse, que aí já vai para a lei, para o... Diretrizes orçamentárias. Isso, para a lei para 33, né? Isso. É porque já tinha passado pela minha comissão sobre o projeto 45, e hoje que eu vim em mente sobre uma situação que Nova Serrana é normal, o que vem acontecendo em torno de 40% a 50% quase dos loteamentos, é que as pessoas compram para investir, simplesmente para investimento. Então, o que acontece? Que a aprovação, sendo aprovado o loteamento, já se tira toda a vegetação do loteamento e não se vende, ou não é construído em todo o loteamento. Então, o que eu queria é que fosse, se os colegas concordassem, a gente redigir uma emenda que fosse parcelado a retirada dessa vegetação. Aprovado o loteamento, fizesse a retirada que vai às ruas. Já mesmo aprovado, mas a retirada das árvores, das quadras, fosse retirada somente com a apresentação da certidão de número. Certidão de número. Porque aí preservaria essas árvores até que viesse ter construção nesses devidos quarteirões, lotes. E a sugestão seria para alterar qual? Então, aí,
Seria uma emenda a ser colocada na... Não, perdi a... Acho que no caso aí seria um novo artigo, né? Onde que ele encaixa para a gente possa... Se ele não encaixar em local nenhum, ele vai para as disposições finais, né? O objetivo central, Jadir, é qual? O objetivo é que, mesmo com autorização para abrir o loteamento, que as árvores dos quarteirões, elas sejam retiradas apenas no momento da apresentação da certidão de número, porque a certidão de número, ela é requerida diante do projeto. Então, as pessoas, às vezes, compram o lote para investir e não vai construir. E fica ali um quarteirão, uma década, todo limpo, sendo que tinha árvores naquele quarteirão, mas que não vai ser construído tão cedo. Então, simplesmente que atrase a retirada dessa árvore, ela tem a permissão na aprovação do loteamento, mas ela poderia ser retirada somente com a certidão de número. Presidente, mas tendo em vista que eu te parabenizo, né, nessa questão, uma coisa bacana, mas quando a pessoa for construir, já teria que ter total legalidade para sim derrubar essa árvore. A legalidade já é na aprovação do loteamento. Isso, só que ele vai poder retirar somente com a certidão de número. Isso, ele já está legalizado, ele já está autorizado a retirada na aprovação do loteamento. Isso, mas a retirada, entendeu? Está autorizado, mas a retirada somente na certidão de número. Perfeitamente, onde teria que colocar uma ressalva, uma observação nessa questão, já autorizado. Já autorizado. Isso, aí sim. Com a palavra. Eu vejo assim, é até interessante, mas a questão aí que nós estamos trabalhando hoje da lei dos lotes limpos, já que liberou o loteamento, né, nós vamos ter aí uma dificuldade de abrir um loteamento e manter ele sujo, porque ele vai estar iluminado, ele vai estar feita a infraestrutura, e imagina a bagunça depois com essas máquinas entrando para tirar essas árvores com a infraestrutura pronta, né, quebrando meio-fio, sujando tudo, quebrando asfalto. Então, assim, é por isso que, ao passar por essa casa, essas medidas vão ser discutidas, né, como fazer, se há legalidade. Eu acho boa a colocação do vereador Jadir, mas eu acho um pouco complicado, um pouco inviável, entendeu? De estar colocando ela em prática. Pela ordem, presidente. Dantuí. Eu até comentava com o nobre vereador William Barcelos que se nós colocarmos uma emenda dessa aí, nós estaremos sendo contrário a uma lei que já foi aprovada nessa casa, que é a questão do lote limpo. Se já é loteamento, então... Tá, mas esse lote limpo, vegetação não é sujeira. Então, o lote pode ser capinado, e essa questão do lote limpo, eu vejo ela muito... Porque, na verdade, o lote teria que ser cercado, o lote tinha que ser murado e passeio, porque o mato cresce, vai ter que limpar os lotes 3, 4 vezes no ano, entendeu? Então, vegetação não é sujeira em lote. Mas é uma lei que já foi sancionada nessa Correto. casa, né? Já foi votada. Então, uma vez que a gente cria uma lei dessa aí, a gente vai estar indo contra algo que já foi aprovado por vereadores que passaram antes de nós aqui, né? Então, o meu voto nessa emenda aí seria contrário. Não sei o restante da comissão, mas principalmente devido a essa questão. Nós já temos uma lei que foi aprovada nessa casa e nós estaríamos sendo contraditórios a essa lei. Presidente, eu tenho medo apenas que nós criemos aí impasses jurídicos. Por exemplo, eu compro um lote de um dono do loteamento, aí lá consta algumas árvores, o loteamento foi aprovado, só que quando eu for construir, um vizinho que está vendo aquela árvore muito bonita, ele pensa em acionar o Ministério Público, o Ministério Público fala que eu não posso cortar aquela árvore.
eu vou no dono do loteamento e ele fala, você comprou de mim terra e os acessórios, entre eles essa árvore frondosa. Porque depois talvez eu queira construir de imediato e não possa também, devido à dificuldade. Nós sabemos aí que são 60 dias para um corte isolado apenas para análise e vistoria, e nós estamos tentando diminuir esse número para 30 dias. Eu acredito que nós devamos aí pensar em outras circunstâncias, como a manutenção de árvores em canteiros centrais, né? No plano diretor, que nós estamos aí com a comissão para ser montada, para discutir o plano diretor e talvez inserir essa proposta no plano diretor, de uma maneira mais bem elaborada, para que a gente possa discutir com todo mundo uma maneira de encontrar aplicabilidade. Eu tenho medo de a gente tentar uma coisa que é boa, positiva, mas criar impasses jurídicos e onerosidade para as pessoas, para elas tentarem resolver pendências. Mas a minha proposta é que o loteamento já aprovado a retirada. Só que o corte que venha a ser feito somente depois, o corte, mas ela já aprovada. O grande problema é que a aprovação vai vir pela casa, pela lei, e depois vai seguir para o CODEMA. Depois, quem garante que nós não tenhamos aí ações na justiça para a defesa de determinadas árvores e que a justiça entenda que nós não deveríamos ter aprovado aquele fracionamento. Então, eu imagino é só a questão da dificuldade jurídica que vai cair isso muitas vezes sobre aquela pessoa que está pagando o lote a prestação, ou que a única economia que ele teve foi para adquirir aquele lote, e a gente sabe que os donos de loteamento, eles estão com a vida deles resolvidas e não vão pensar no pequeno, né, em fazer permuta diária, outras coisas mais. Então, assim, meu voto é contrário apenas por essas circunstâncias, e pretendo que essa discussão volte quando da discussão do plano diretor, que deve acontecer aí ao longo do segundo semestre, pelo menos a primeira fase, que é a fase de discussão, conforme já está até acordado com o Ministério Público. Presidente, eu também vejo com bons olhos, mas também voto contrário. Acho que é uma boa discussão, né? Apesar que os lotes Nova Serrana aí, a partir de 150 metros, né? Talvez para uma questão de chacreamento, onde a gente venha a falar de chácaras aí acima de 2.000 metros, com um percentual dessas chácaras respeitando a área verde e tal, achar uma forma de melhorar a arborização do município, é importante. Mas no caso do loteamento, igual o vereador está colocando aí, no momento eu sou contrário, vejo com bons olhos, mas no momento contrário. O problema, Jadir, é porque tem árvores muito, muito grandes. Tem árvore que tem circunferência de 3 metros. Ali na Boa Vista, que eles derrubaram ali, que eu falei que eles derrubaram com o trator, tinha árvore lá que o tronco dela dava 3 metros de circunferência. Como é que você ia derrubar isso e tirar essa depois na rua? Vai quebrar tudo. Então vamos deixar depois para depois retirado? Isso, vamos tirar. Isso. Então, podemos passar para a emenda 015 ao projeto de lei 033/2017? 8 votos, tá? O quê? A gente não vai poder contar com adesão, mas aqui não precisa de quórum, porque é só de comissão. Vocês vão precisar do quórum na reunião. Vai até meia-noite. Tá aqui só apresentar. Só comissão. Beleza. Podemos passar para emenda 015 ao projeto de lei 033, pessoal? Oi? Presidente? Oi. Presidente, pediu a retirada dele? Pediu. Então nós já deliberamos agora a partir do 33? Sim. Isso. E a leitura das emendas será feita ou nós já saltaremos aí, até por questão de economicidade de tempo, porque esse projeto já passou aqui por todas as comissões, todas, exaustivamente. com exceção de quais emendas? Somente a 015. Então deliberaremos aí, caso o presidente entenda por bem, apenas a 015. Apenas 015. Então, a emenda 015, ela acrescenta o parágrafo único ao artigo 8º do projeto de lei 033 de 2017. E ela prevê que deverá constar do projeto de lei orçamentário encaminhado pelo Poder Executivo Municipal
a previsão do percentual de 1,2% da receita líquida para efeito das emendas individuais a serem realizadas pelos membros do Poder Legislativo Municipal, conforme dispõe o parágrafo 9º, 10º, 11º e 12º do artigo 166 da Lei Orgânica. Então, o que a gente está fazendo aqui é simplesmente regulamentar o que vocês já previram na Lei Orgânica. Presidente. Então é só deliberar. Isso aqui todo mundo está por dentro, né? Acredito que é só deliberar, até porque amanhã nós iremos discutir todas as emendas e quem quiser colocar seus comentários em cada uma delas para as defesas, e acredito que vai ser uma reunião bem demorada. Espero que não tenha nem tribuna amanhã. Em casa que vocês estão aqui. Já tem. Já tem tribuna, temos aí um projeto importantíssimo, né? Mas eu até já falei em casa que amanhã é a reunião mais importante que nós temos, talvez, no ano, por tratar de duas matérias fundamentais, CODEMA e LDO. E razão pela qual nós tivemos 14 emendas, salvo engano, em um projeto e mais 15 em outro, parece que isso. Que tal? Adair, só te interrompendo por um bom motivo, gostaria de parabenizá-lo pelas emendas que você colocou. Quando eu falo você, em nome de toda a comissão, haja vista que até na última reunião, não que eu tenha criticado diretamente, mas eu me questionei o sentido desse projeto ter ficado aí com um pedido de vista e nós querendo aí votá-lo dentro do prazo do dia 15, até porque a opinião pública muitas vezes não sabe o que passa por dentro dessa casa, nos trâmites que são necessários aos projetos, e a gente acabaria como um todo, aqui na Câmara, sendo julgados como incapazes ou incompetentes na medida em que não conseguimos deliberar sobre tudo aquilo que era para ser deliberado dentro do prazo dia 15 de julho. E parabenizo todas as comissões por terem aceitado esse nosso compromisso de nos reunirmos nessa tarde para que fossem apreciadas todas as emendas, e amanhã vai ser uma reunião que eu considero, então, a mais importante do ano e que sirva, né, de exemplo para a gente acompanhar mais esses projetos, esses trâmites, verificar quando da entrada de determinados projetos aqui e a demora para que ele chegue nas comissões, o porquê que ele está demorando tanto, porque na minha comissão ficou pouco tempo, na comissão anterior parece também que foi só 7 dias, né, Valdir? Ou menos que isso, né? Eu pedi vista num dia, né? No dia seguinte, tirei as dúvidas, foi sanado e foi devolvido. Isso aí, a Comissão de Meio Ambiente, eu acho que a gente não esperaria outra coisa, Adair, da Comissão de Meio Ambiente, senão uma análise mais aprofundada, haja vista que a comissão é a comissão que está totalmente relacionada à temática. Nós vimos isso também em algumas matérias relacionadas a finanças, no qual a Comissão de Finanças foi quem mais apresentou emendas relacionadas ao tema. E a gente, dentro das propostas educacionais também, quando, por exemplo, a LDO veio à nossa comissão, nós apresentamos também nossas demandas também bastante ligadas à questão da educação. Então, só para a gente fazer esse fechamento, acredito que será unanimidade, haja vista que a própria emenda, aliás, a própria alteração na lei, foi unanimidade nessa casa, né, e já antecipo o voto meu, do colega Valdir, favorável à emenda número 15. Daí, todos aqui, eu queria que essas reuniões conjuntas existissem mais, para não ter o que aconteceu aqui na terça-feira, aquele embate ali, porque aquele embate ali gerou muitas críticas. E a gente fica aqui nesse embate aqui, se acontecer essa reunião, se tivesse acontecido essa reunião de comissão conjunta antes, talvez nem teria chegado àquele ponto. Exatamente, Juliano. Vendo o ponto de vista do que nós apresentamos aqui dentro da comissão, é o que eu disse. A gente precisava de diligências aí para ouvir, né, para elaborar um projeto de tamanha grandeza para o município. Então, aí é que, às vezes, os vereadores, ao não ter essa reunião interna, interpreta que a gente não... É uma questão de falar, passou 25 minutos na minha comissão, mas o mérito incide depois em cima de todos os vereadores, incide em cima da casa, a princípio da comissão, mas um trabalho é conjunto, né? Então nós temos que primar por um trabalho, né, que tenha um contexto final que seja, né, a melhor elaboração para a Nova Serrana. Então eu acho isso muito importante, é importante falarmos a língua assim, da Casa Legislativa, vendo o ponto de vista, o trabalho, também a dificuldade que cada um tem, que nós não somos técnicos sobre, temos olhar técnico aqui sobre, né, experiência, então
fazemos assim, em cima da vontade e da experiência, mas por isso que os prazos devem ser observados, como lembrou bem, as questões de tramitação aqui na casa, porque para a gente é difícil receber de última hora e simplesmente entregar pronto de última hora. A questão da emenda impositiva, eu sou favorável, a emenda 15 também, é da nossa comissão, não voto, né? Você nem vota. Mas vou votar favorável. William, eu gostaria de, em comum acordo, se fosse agora ou não, a gente pedir aí para procurador, redator, para enumerar as emendas. Exemplo, a emenda 1 ao projeto 045, até a emenda onde houve votos unânimes, um exemplo, para a gente votar em bloco amanhã, se possível, e lendo o caput das emendas, já que são pacificadas, todas as comissões entenderam. Agora, não sei a questão de público, como vocês querem, porque se nós entrarmos com o embate amanhã da questão de público, se não houver público convidado na casa, se não tiver, nós vamos no embate que nós vamos sair daqui muito, né, não tem problema sair uma, duas, eu não tenho problema nenhum com isso. Só que é o que vamos votar, não vai modificar nada, o embate que nós vamos ter desnecessário. Cada emenda argumentando, defendendo de novo o que já foi defendido aqui. Né? Então, o produto final vai ser o mesmo. É isso que eu acho que nós deveríamos colocar, pelo menos que não fosse 15 de uma vez, colocar de 5 em 5, com os temas mais aproximados. O recurso hídrico, cisterna, não sei, aqui teve voto contrário, nós mantemos ela, então, para o momento. Se todos assim concordar, pelo menos de 5 em 5, eu acho que era importante a gente votar. Presidente. A gente confirma isso com o presidente amanhã? É justamente isso que é eu queria mais colocar. viável. Porque, na verdade, quem define é o presidente, né, o rito, na hora do... E o plenário, caso o vereador coloque a apreciação em plenário. Né? É isso mesmo, estou colocando aqui Só... exatamente para ser levado, né? Para ser levado exatamente pelo relator e o procurador para o presidente, para ver se assim eles entenderem e for entendimento do presidente, da gente votar assim. Se não, à noite nós estamos aí normal. A LDO, para todos os edis, já tem um resumo de todas as emendas que foram colocadas nela, está na presidência, vocês podem ir lá pegar. É um resumo en passant, tá? E com relação à emenda 015, eu não vou fazer constar lá, porque essa é de conhecimento de todo mundo, que é a previsão da emenda impositiva. Chamar os nobres edis que estão nessa reunião conjunta, para que se atentem ao fato de que já existe nessa casa um projeto de lei que versa sobre o Fundo Previdenciário dos Servidores do município de Nova Serrana. Já está há algum prazo nessa casa de leis. Eu acho que é importante que vocês tenham contato com esse projeto de lei o quanto antes. Ele vai receber um substitutivo da prefeitura, mas para que vocês tomem conhecimento do que está acontecendo, até porque daqui a pouco esse prazo pode vencer e vocês vão ficar de calças curtas novamente. Então, se vocês tiverem interesse, eu posso entregá-los em todos os gabinetes. Gostaria de pedir licença para dirigir a pergunta ao procurador, se ele tem conhecimento sobre a possibilidade ou a intenção do executivo de pedir extraordinária no período de recesso, ou se ele apenas cairá nessa casa em agosto. Esse projeto de lei já foi dado entrada nessa casa. Tá? O prazo dele não vence no período de recesso, não. Agora, o executivo também não externou a intenção de que fosse realizada uma extraordinária para votação do mesmo. É um projeto polêmico que muda a estrutura toda do Fundo Previdenciário de Nova Serrana. E o secretário está aí, eu acho que não tem esse requerimento não, né, secretário? Seria interessante confirmar, até para a gente fechar aqui essa discussão, porque em uma das reuniões anteriores, eu convoquei, através do plenário, né, foi consultado o plenário, vocês se lembram bem, e o presidente aguarda apenas que eu faça o ofício com os termos oficiais de convocação, para que na primeira semana, ou no máximo na segunda semana de agosto, o superintendente ou o presidente do fundo esteja aqui para falar sobre o fundo. O projeto de lei em si.
falar sobre a questão mesmo interna, estrutura, a realidade do fundo hoje, porque isso é fundamental para a gente poder trabalhar em cima do projeto do Fundo Previdenciário. Esses dias eu pronunciei uma frase, e essa frase não é minha, essa frase é uma frase que eu ouço aqui cotidianamente, do nosso procurador, doutor Alessandro, ouço do Bruno e já ouvi do doutor Leandro, que o vereador, ele pode tudo na hora certa, não pode nada na hora errada. E a hora certa de mexer no fundo é quando ele chegar a essa casa. Depois nós não temos nenhuma condição de mexer no fundo por se tratar de matéria previdenciária, que é de iniciativa exclusiva do Executivo. E eu já tenho uma série de emendas para serem colocadas. E quando o substitutivo chegar, pode ser que essas emendas cairão por terra, porque eu já conversei com o fundo de alguns erros no projeto. Né? Então, acredito que alguns serão sanados até quando venha esse substitutivo. Porque se o projeto vier e não tiver a presença do presidente ou do superintendente do fundo, aí nessa hora eu peço vista. Presidente, pela ordem. Essa questão do projeto que está chegando ao nosso conhecimento aqui agora, ela já foi protocolada nessa casa quando? Não, eu não sei te falar. Eu não sei te falar a data, não. Há bastante tempo. Então, um projeto dessa natureza, dessa complexidade, vamos entender também que nós vamos ter que fazer um trabalho, né, ouvindo as partes, ouvindo o fundo, o sindicato, ouvindo a empresa que organizou, né, essas mudanças, que foi contratada aí para talvez fazer essa reorganização. Acho que a gente tem que ter realmente, nós temos que nos desdobrar em cima disso aí. Só que, também, como o senhor acabou de colocar aí, vereador, a frase do doutor Leandro Willer, etc., e Companhia Limitada, eu também ouço demais essa frase, que urgência é o que você deixou de fazer em tempo hábil e quer que eu faça em tempo recorde. Então, acho que coisas dessa natureza, nós temos que ter muita cautela e, sim, não medir esforço, mas primar por fazer um trabalho bem feito, onde a ótica tanto, né, da Casa Legislativa quanto dos previdenciários do fundo sejam ouvidos, né, dentro do que está sendo reorganizado aí. Precisamos de ter bastante cautela. Presidente, pela ordem. Com a palavra. Tendo em vista nessa questão, né, vou direcionar ao procurador Marquinhos, então você já tramita aqui nesse projeto, para você ter uma ideia, que até hoje não desceu nem na primeira comissão, que é a nossa, que é de finanças. Então, como que a gente vamos analisar um projeto dessa relevância em tempo, digamos assim, em tempo recorde? Então, a qual a gente tem que analisar e ver, como o nobre colega comentou, que dia que deu entrada nessa casa, para que nós possamos analisar, assim, as coisas corretas e fazer com que seja tudo analisado. Então, temos que ver essa questão aí. Eu vou providenciar uma cópia desse projeto para cada gabinete, vou entregar imediatamente, e isso, ele vai ser apreciado. O procurador, por gentileza, parece que o Eduardo tem a data aí de protocolo, 12 de maio, estranho no mínimo, né? Pode fazer o requerimento do secretário, só caminhar o seguinte. Se é 12 de maio, então nós temos aí 60 dias já completos. Seria o mesmo caso, o mesmo exemplo das outras normas que nós estamos aqui reunidos por causa dela. Chega até a minha informação que esse projeto do CODEMA, que a gente estava discutindo, aonde que ele ficou parado, ele ficou 35 dias no jurídico. Tudo bem. Agora... É o mesmo caso do projeto do fundo. O mesmo caso do projeto do fundo. Nós temos que analisar a questão de prazo, porque quando quando o executivo pede uma retirada, não sei se é o caso, do projeto, quando ele entra, ele já teria que começar a contar de novo, porque já não é o mesmo projeto. Não é o caso, não houve pedido de retirada do CODEMA e desse do fundo também não.
Apenas o pedido de informação que houve demora na resposta. Porque aí é muito prazo, né? 60 dias para a gente poder deliberar uma coisa que, com certeza, amanhã ou depois vai bater na porta do Executivo pedindo urgência. O caso do CODEMA é um caso clássico, né? Porque os loteadores estão aí apreensivos, população, pelo simples corte de uma árvore, CODEMA não pode, fica sem ação, fica pressionado, e a promotora, se a gente pegar aqui o projeto, né, do CODEMA, vai estar aí no final do projeto o pedido de urgência da promotora, né, e por pouco ela não intervém nessa casa. É claro que ela tem que respeitar a separação dos poderes, mas ela, com certeza, iria pedir um esclarecimento aqui de uma ordem oficial, por que essa casa estava segurando o projeto, quando, na verdade, não estava do ponto de vista do nosso corpo legislativo, né? Ou seja... Senhor presidente, pela ordem. Só um momento que eu estou lembrando, aproveitando a presença do secretário Anderson, pedir a ele que encaminhe para a gente o projeto substitutivo, né? Se existir esse substitutivo, para encaminhar para a gente com máxima urgência, para mim já... Projeto de andamento. Fundo Previdenciário. Ele está aqui, mas eu já sei da intenção do Executivo em encaminhar um substitutivo. Esse substitutivo é importante que chegue a casa. Para que aí a gente já possa, se for o caso, os vereadores entenderem por bem, até fazer uma conjunta ou mais conjuntas para deliberar sobre o assunto, que é um tema polêmico. Mas eu cheguei a cobrar consta a mesma coisa, porque existe ofício de pedido de informações que sai do jurídico e vai para lá, foi a mesma coisa do CODEMA. Então, esse prazo é que ficou parado no jurídico. Esse do fundo, mesma coisa. Então, a sugestão é porque, chegando substitutivo, já encaminho para todos os vereadores, que eles possam até pensar aí durante a recesso. Essa questão do pedido de informação, ela é complicada, né? Porque a gente, né, através do jurídico, se pedir informação ao Executivo, simplesmente o procurador vai encostar o projeto até chegar a informação. Se a informação demora a chegar, o projeto continua contando prazo. Apertando quem? O vereador lá na ponta. Presidente, tendo em vista que, uma vez que essa reunião é conjunta de todas as comissões, para que consta e veja qual o motivo que na quarta-feira agora, dia 12, faz 60 dias, que faça um esclarecimento para todas as comissões o porquê desse projeto parado tanto tempo nessa casa e até hoje não foi explanado, e agora vem com essa questão para cima, digamos assim, de uma resposta rápida. Então, que consta aí e chega ao gabinete de todos os vereadores o porquê dessa questão aí, dessa demora tanto aí, onde está acontecendo esse erro aí, ou que seja esse fato para demorar tanto a chegar nas comissões. Pela ordem, eu gostaria de sugerir que fosse convidado aqui o jurídico da casa para explicar para nós na tribuna as questões, porque ele também não está presente para ele se defender, né? Por que ficou parado esse projeto 35 dias, como está sendo colocado aqui no jurídico, e por que esse tramita 60 dias, para nós termos entendimento também, e esse entendimento ser amplo, né? Então, a gente pede que ele, se os vereadores concordarem, que ele venha usar a tribuna para nos explicar sobre o projeto do CODEMA, que ficou 60 dias, 35 parado para chegar nas comissões, e esse que vocês estão colocando do Fundo Previdenciário, que já está 60 dias, convidando o jurídico para poder estar fazendo essa explanação. E também gostaria de pedir, em nome da minha comissão, que fosse enviada um ofício ao prefeito municipal, quando da última liberação de loteamento foi feita aqui no município, né? Qual a última data, a última licença, se 2016, 2017, né, 2015, em nome da nossa comissão, tá? Meio Ambiente e Administração Pública, já que o CODEMA nesse período não existe, né, já não estaria deliberando sobre o assunto. Suspensas. Ok, aí eu quero que conste em ata. Muito obrigado. Tá bom. E aproveitando também, presidente, essa questão que o nobre colega daí comentou, para que quando entre a aprovação de um loteamento aqui nessa casa, para que os nobres aí desaprovem, para que seja feita também a questão dos ramais, que seja colocado obrigatoriedade
para poder colocar, porque tendo em vista que o bairro Esplanada da cidade de Nova Serrana, um loteamento novo, se você passar ali, parece quebra-mola para todo lado. Então, tem que ser colocado, quando a aprovação desse loteamento, ser obrigatório a colocar os ramais. Presidente, só para concluir, meu falo aqui, se me der licença, eu estou até já de saída. Gostaria de uma resposta também à nossa comissão, vereador William, presidente da Comissão de Saúde, vereador Jadir, presidente da Comissão de Finanças, quando é que vai partir, aí no caso da mesa, a reorganização do Código de Postura, que muito se fala aqui, e também do nosso regimento interno, porque falamos, mas nunca sentamos. O Código de Postura do município, isso. Só contextualizando aqui, porque a gente teve uma reunião com o Ministério Público para falar sobre esse tema. O Código de Postura, inicia-se agora a discussão dele, de forma fechada, sobre o que vai ser feito, os levantamentos, para depois ter a chamada pública para discussão. A iniciativa é do Executivo. Então, me parece que as providências já estão sendo tomadas. Não é isso mesmo, Anderson? O regimento interno continua com todos vocês, para vocês fazerem os apontamentos. Aqueles são os apontamentos que foram feitos pela presidência. E aí, aquele regimento interno, todo riscadinho que vocês receberam, é para que vocês façam os apontamentos de vocês, e entregando isso para a presidência, a gente vai fazer outra reunião daqueles mesmos moldes para a gente já dar andamento. Realmente eu acho que ele precisa, até porque a gente encontra diversas vezes artigos do regimento interno que se contrapõem à lei orgânica. Pois é, presidente. Nós estamos aí caminhando para o fim, né? Já deliberamos a 15? Nós estamos nas considerações finais? Então, gostaria que o procurador, né, doutor Marco, encaminhasse ao presidente dessa casa, de maneira até informal, não precisa ser de maneira oficial, um pedido aí de atenção ao requerimento que eu entrei na última reunião, para que seja feita a consolidação das leis municipais. Nós teríamos aí um integrante de cada comissão, indicado pelo presidente, porque se a matéria do Código de Posturas vai chegar a esta casa, nós devemos entender que grande parte da legislação que nós temos hoje, ela trata da questão de postura. Então, se a gente aprova um Código de Postura, e nós temos uma série de leis que também tratam de postura, algumas delas serão revogadas, ainda que de maneira tácita, pela nova norma. E talvez não reproduza a fidelidade, aquilo que o legislador pensou quando ele propôs a lei. E que também essas normas de postura sejam incorporadas, até mesmo como emenda, a esse novo Código de Postura, e a gente possa ter uma legislação mais enxuta, mas que no próprio corpo da consolidação dê os créditos aos vereadores que, à época, fizeram as normas que tratam de posturas, mas que fosse consolidado e pudesse até ser incorporada à discussão desse novo Código de Posturas. Então, podemos encerrar. Encerrada a reunião. O Anderson pediu para você sair. Muito obrigado.